Só que de repente, Uruk pega uma espada no chão e corta a perna do soldado. Esse Uruk é cheio de artimanhas, hein? Ele fala que foi simplesmente má sorte daquele guerreiro por enfrentar o oponente errado. Só por isso que ele perdeu. Tem um pouco de confiança esse nosso prota, hein? Salve, meus tripulantes! Tudo bem com vocês? Hoje iremos falar um pouquinho sobre o Uruk e suas aventuras. Um jovem guerreiro que decidiu sair da sua tribo e se aventurar pelo mundão aí afora, né? Sem mais delongas, bora lá! Round 1. Em uma noite bem fria, eis que vemos um clarão na montanha. E nela avistamos um guerreiro, meio cambaleante, pegando uma espada ao lado de uma fogueira. E um soldado indaga: como aquele guerreiro conseguiu escapar das amarras só com a força bruta? E o guerreiro continua a caminhar na direção do soldado. Ele fala na língua dele que se chama Uruk, Uruk da tribo do Machado de Pedra. E ele se prepara para o embate. O soldado saca de uma espada e do seu escudo e apresenta para o Uruk. O Uruk comenta que irá lembrar o nome dele. Ele dispara em velocidade para antecipar a batalha. O soldado fica confiante porque está com um escudo e uma espada. O Uruk só tem uma espada e com o corpo praticamente seminu. Na verdade, o Uruk lembra muito o Tarzan com essa roupinha dele aí. Só que nesse exato momento, o Uruk joga a espada dele para o alto. Confesso que eu não entendi essa jogada aí não, hein? Até o soldado fica meio confuso com essa atitude, digamos que um pouco peculiar. Mas o Uruk está confiante com sua estratégia. E ele nos surpreende dando um baita soco no adversário. E o soldado devolve com uma bela escudada. Só que de repente, o Uruk pega uma espada no chão e corta a perna do soldado. Esse Uruk é cheio de artimanhas, hein? Ele fala que foi simplesmente má sorte daquele guerreiro por enfrentar o oponente errado. Fatality. Só por isso que ele perdeu. Tem um pouco de confiança esse nosso prota. Gosto disso. E ele cai de exaustão e costas para o chão e relaxa um pouco. Até esse exato momento, deu para perceber que o nosso prota é bem confiante. Confia nas suas habilidades e com certeza ele vai enfrentar muitos adversários bem fortes. E não testar a sua habilidade e fazê-lo para ainda mais, né? Então vamos prosseguir com a nossa história. Round 2. Voltando um pouco ao passado, vemos o Uruk conversando com uma xamã. Uma conversa um pouco descontraída, diria que descontraída até demais. Nota-se que ele não tem um pingo de respeito pela velha. Mas enfim. Ela comenta com ele que ele se tornará um grande guerreiro. Mas só que ele não dá muita bola. Fala pra ela parar de falar besteiras, porque ele não acredita nessas besteiras de xamã. Ela comenta que viu em uma de suas visões que ele se tornará um grande guerreiro de luz. Não sei exatamente o que isso significa, né? Mas parece algo bem grandioso. Ele zoa ela dizendo que ela está muito velha e que ela não pode ficar mais nessa posição de xamã. E ela arremessa uma pedra nele. Bem engraçada essa cena. O Uruk comenta que já está de saída. E para ela parar de encher o saco dele, né? Mas só que ela o provoca dizendo que o filho do chefe da vila ficará com ciúmes se ele sair para caçar com os outros guerreiros. O Uruk fica pistola com isso, porque ele não quer disputar essa posição com ele. Acredito que deve rolar uma rixa entre os dois aí, para o Prota ficar desse jeito. Ele dá as costas para a velha e segue seu caminho, para encontrar com os outros guerreiros mais jovens. Eles indagam o Uruk do porquê ele demorou tanto, e perguntam se era porque ele estava conversando com a xamã outra vez. Nesse momento, pergunta ao Uruk se ele realmente vai querer subir a Cordilheira Celeste, porque eles estão receosos devido às histórias que contam sobre aquele lugar. Só que Uruk comenta que o loot lá em cima deve ser muito bom, deve valer o risco. E eles o provocam dizendo que eles podem voltar, já que estão com medinho. Isso causa exatamente a reação que Uruk queria. Então eles decidem subir a montanha, e Uruk percebe o quão extensa é a montanha. Que não vai ser uma caminhada fácil. E até ele começa a ficar um pouco receoso sobre aquelas histórias. Eles começam a conversar sobre o Uruk se tornar o chefe da tribo. E mais uma vez ele fala que não tem o mínimo interesse nessa posição. E o Volt o provoca, dizendo que se o filho do chefe da tribo se tornar o líder, o Uruk terá que obedecê-lo. E ele não gosta nem um pouquinho disso. O Uruk percebe uma movimentação estranha na mata.
e enxerga um reflexo que ele logo alerta seus companheiros. Uma saraivada de flechas vem na direção deles e acerta a maioria, menos o Uruk, é claro. Ele é o nosso prota, né? O Uruk pede para eles atirarem de volta, mas fica difícil sem a localização exata. E ele fica surpreso quando pega uma das flechas inimigas e não a reconhece. E um cavaleiro com armadura completa aparece e dá ordem para mais disparos. Nosso prota percebe que o alcance dos adversários é mais longo e que eles estão na vantagem no terreno mais alto. E fica sem sentido lutar naquela posição. E ele começa a se sentir culpado e o sentimento de culpa começa a afetá-lo. Porque foi ele que pediu para os outros o seguirem nessa aventura. Nesse momento ele pede ao Vold para levar todos embora dali, que ele irá distrair os adversários. Mas só que o Vold não quer deixar o Uruk para trás. Ele dá logo um esporro nele dizendo que eles estão só atrapalhando ele. E que ele lutará melhor sozinho. O cara é cascudo mesmo, hein? E mais flechas são atiradas. E agora não sei se foi o discurso do Uruk ou a nova saraivada de flechas que convenceram o Vold a ir embora. E o Uruk tranquiliza o Vold, dizendo que ele é o fodão e não é ali que ele vai morrer. Ele tenta uma técnica já conhecida nos cinemas, que já vimos de outro loirinho fazendo já. O Uruk pega a sua lança e atira bem longe de onde está vindo os disparos, e acerta o candango, e descobre onde estão os escondidos. Ele começa a escutar vozes, vindo da direção das flechas, mas só que ele não reconhece o idioma, e ainda indaga as roupas que eles estavam usando. Ele nunca tinha visto antes, mas é óbvio, né? Ele não conhece nenhum tipo de roupa, ele anda praticamente nu. Ele pergunta se aqueles guerreiros vieram do outro lado da montanha, mas não teria como ele obter a resposta, já que ele não entende o idioma deles, e nem eles o dele. Só que ele fica pronto para a batalha, está muito puto por ter ferido os amigos dele. E uma horda vem de trás, e aquele cavaleiro com a armadura completa. Tenho certeza que esse cavaleiro cachou no game. Comprou a melhor armadura, armas, mas é um noob no combate. Fica olhando. Eles querem capturá-lo para dar de presente para sua majestade. Ele joga um escudo para o cavaleiro e ele diz que não precisa do escudo. Só tem um loirinho seminu que não pode feri-lo. Mas espera aí, esse nome não é meio estranho, hein? Acho que eu vi em algum lugar. Enfim, continuando com a história, eles se preparam para o embate. E o Uruk fica surpreso. Eu também, com o jeito que o cavaleiro está empunhando a espada. O cavaleiro toma a iniciativa e parte para cima. E o nosso prota ligeiro, que arremessa o seu machado, que acerta em cheio a cabeça do cavaleiro. Surprise, motherfucker! Se não fosse por essa armadura, era game over. E a luta continua. E o Uruk desfere um chute alto e derruba o adversário. E no momento ele iria finalizá-lo, os outros soldados intervêm e mandam uma saraivada de flecha. E só consegue acertar uma única flecha no nosso prota. Meu Deus do céu. Esses caras são um bando de galo cego, mano. Não tem como. Dessa distância, essas flechadas, pelo amor de Deus. Eles capturam o Uruk e o levam para o acampamento deles. Com isso ele fica imobilizado, enquanto eles ficam tramando o que farão com ele. Mas Uruk surpreendentemente consegue afrouxar as amarras que o prendiam e começa a rir, para a surpresa dos soldados. Mas quando eles percebem que ele se soltou, todos ficam em pânico. Também pudera, né? Eles viram o que aconteceu com o líder deles. E o Uruk promete que dará o troco neles. E realmente o faz. Arrebenta em geral sem dó. E aí, meus tripulantes? Gostaram desse breve review? Se gostaram, não deixe de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar aquele like, aquela moralzinha, que agora no começo é muito importante pra mim. Dê essa força aí pro seu Capitão Barba Negra. E até o próximo review. Fui!